aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dessa série. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre operadores, tá bem? A gente pode dividir os operadores em três grupos, que são os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre dois grupos, os aritméticos e os relacionais. Os lógicos vão ficar para o próximo vídeo, para que isso aqui não fique um vídeo muito longo, tá bem? Então, começando pelos aritméticos, que são os mais fáceis de você ter usado aí em outros momentos, que são os operadores matemáticos, vamos dizer, né? Então eu posso fazer as seguintes operações aqui básicas no Java: somas, subtrações, multiplicação, que é o sinal aqui de asterisco, divisão. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre esse operador aqui daqui a pouquinho. E resto de divisão, que eu acho que é o menos provável que você tenha usado. Resto da divisão, começando por ele aqui, que é um pouquinho diferente, nós fazemos a divisão inteira e aquilo que não pode ser dividido, então é o que sobra da divisão, ok? Então, por exemplo, 10 resto da divisão por 3. Cuidado para não confundir, isso não é símbolo de porcentagem da matemática, tá bom? Então, isso aqui é resto da divisão na linguagem Java. O 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Então, 1 é o resultado que nós obtemos quando a gente usa aqui esse operador, tá bom? Já já a gente vai mostrar o exemplo prático para cada um deles. Então, temos aqui alguns exemplos. 6 mais 4, 10. 7 menos 9 menos 2, né, porque o 9 é um número maior, né, negativo aqui. Produto, a divisão e o resto da divisão. Esses são os operadores aritméticos que você precisa conhecer. Depois nós temos aqui os operadores relacionais, são usados para fazer comparações. Então nós temos aqui o sinal de maior, maior ou igual. Na matemática a gente geralmente vê aqui o sinal de maior com um traço embaixo. Na computação a gente usa um par de sinais. É importante lembrar que não pode ter espaço entre eles, porque esses dois símbolos na realidade são interpretados como sendo um único símbolo, tá? Então maior igual, menor menor igual, igual. Daí tem uma questão aqui. Por que a gente usa dois iguais para representar uma comparação? Porque um único sinal de igual ele vai ser uma atribuição. Nós vamos falar disso daqui a uns 2 vídeos, a gente entra nesse assunto, tá? E por último, o sinal de diferente. A gente não tem aquele corte, né, no sinal de igual como na matemática, então a gente usa exclamação igual, ok? Bom, bora lá para o VS Code colocar isso aqui em funcionamento para ver como é que fica. Então, seguindo aqui, vamos criar uma pasta para esse vídeo, tá bem? Então vamos lá. Esse aqui é o vídeo número 6. Vamos abrir essa pasta no VS Code. Vamos começar então criando aqui os nossos exemplos. Então vou começar aqui com o exemplo 01. A partir do momento que eu coloquei aqui a extensão no arquivo, ele vai carregar as extensões para a linguagem Java. Pronto, então uma vez que as extensões estejam carregadas, nós podemos começar então a digitar e usar o autocomplete, o bloco da classe, bloco do método principal. E aqui vamos fazer então algumas experiências com os operadores. Vamos pegar aqui, por exemplo, 10 mais 2. Vou duplicar essa linha algumas vezes. Deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui. Vou usar, ao invés de usar o número 2, vou usar o número 3. Okay? Vamos colocar então soma, subtração, multiplicação. Vou pular aqui para resto da divisão e vou deixar a divisão por último. Já já você vai entender por que eu quero fazer algumas observações sobre esse operador. Eu vou pedir para executar aqui.
Então, nós temos o resultado de cada uma das operações, certo? A soma, não tem muito o que comentar. Subtração, mesma coisa. Depois, a multiplicação. Né? Aqui o resto da divisão, como está lá na operação que eu mostrei no material para vocês, né, no slide. Dividindo 10 por 3, talvez para isso aqui ficar mais visual, a gente até pode fazer um rascunho aqui na tela, que seria o seguinte. 10 dividido por 3 dá 3, né? 3 vezes 3, 9. Vou fazer um rascunho meio feio aqui, mas você vai entender. E sobra quanto? Sobra 1. Então, esse valor 1 é exatamente o que este operador aqui retorna para nós. Tá? Quanto sobra na divisão inteira. Ou seja, eu paro de fazer divisão quando eu não consigo mais dividir o resto pelo meu denominador. Ok? E esse cara aqui, ó, que eu queria chamar a atenção agora. Quando nós fazemos a divisão de 10 por 3, exatamente isso que eu acabei de mostrar aqui nesse rascunho que você viu, ele está dizendo que é 3. Né? Ou seja, ele pegou somente a parte inteira e ele não pegou a sobra e nem colocou o decimal para continuar fazendo a operação. Né? Usando aquela mesma imagem que eu fiz aqui, se sobrou 1, como é que a gente continuaria essa conta? Né? Eu colocaria uma vírgula, né? E continuaria a divisão com o resultado do decimal. Essa divisão, então, ela só faz, esse sinal aqui só faz a divisão inteira? Não. O que acontece é o seguinte, quando o Java fez esta operação, ele levou em consideração o tipo de operando que eu tinha, ou seja, dos dois lados aqui do sinal de divisão, nós temos números inteiros. Né? O 10 é um número inteiro e o 3 também é um número inteiro. Então, automaticamente, o Java chegou à conclusão de que o resultado dessa operação também deveria ser um número inteiro. Agora, olha só que interessante. Eu vou duplicar essa linha e eu vou colocar, ao invés de 10, eu vou colocar 10.0. Ok? Embora continue matematicamente sendo o mesmo valor, né? 10, eu estou dizendo que esse 10 ele tem uma casa decimal, né? 0.0. Olha só o que acontece quando a gente executa nessa situação. Veja que ele não parou no 3, ele continua fazendo divisão, levando em consideração que pelo menos um dos operandos é um número não inteiro. Então, nesse caso, ele vai fazer a divisão não inteira também. Tá? Então, veja que é o mesmo sinal, ok? Mas ele vai interpretar de acordo com os valores que eu tenho na operação. E poderia ser também da seguinte forma. Ó, eu vou colocar aqui 10 dividido por 3.0. Então, nesse caso, é o divisor, né? Vamos lá, fazer novamente. E veja que também dá o mesmo resultado. Né? A gente tem uma dízima periódica aqui, mas enfim. Eu só queria que você se atentasse para esse fato. Né? O mesmo sinal, ele pode dar resultados diferentes dependendo de quem são os valores, né? O tipo de valor que eu estou fazendo a operação. Se for um número, os dois lados forem números inteiros, o resultado será inteiro. Se pelo menos um for um número não inteiro, então o resultado também será não inteiro. Se os dois, obviamente, forem não inteiros, dá na mesma, né? Porque tem que ser pelo menos um. Né? Não precisaria ser os dois, mas veja, só para confirmar aqui, se ambos forem também não inteiros, vai acontecer a mesma questão. A gente não está falando ainda aqui sobre arredondamento, esse tipo de coisa, não é o momento agora. Então, o objetivo é que você, então, conheça os diferentes operadores básicos que nós vamos precisar durante os nossos vídeos aqui, durante a nossa apresentação da linguagem. Beleza? Bom, esses são, então, os operadores aritméticos. Vamos aqui para os operadores, então,
relacionais. Esse aqui vai ser o exemplo 2. Então, como a extensão já está carregada, ele já trouxe aqui o bloco inicial. Vou colocar aqui dentro o main. Então vamos lá, vamos testar aqui alguns operadores. Por exemplo, 10 é maior que 2 e vou testar se o 2 é maior que 10. Ok? Uma coisa antes de executar aqui, veja só. Quando nós estamos falando de operadores aritméticos, né, o resultado da operação é um número. Né? Eu faço uma soma de dois números, a resposta é um número, certo? Agora, um operador relacional, qual é o resultado dele? O resultado será ou verdadeiro ou falso, tá? Então vamos ver aqui, ó, 10 é maior que 2 e 2 é maior que 10. Vamos executar. E aí você vê, no primeiro caso, 10 é maior que 2? Sim, isso é verdade. Então o resultado dessa operação é a palavra true, que quer dizer verdade. E o caso oposto, 2 é maior que 10? Falso, não é maior que 10, certo? Vamos testar aqui mais uma coisa. 10 é maior que 10? E 10 é maior ou igual a 10? Então veja aqui, ó, 10 é maior que 10? Não, não é. Né? Agora, 10 é maior ou igual a 10? Sim, ele é. Ele não é maior, mas ele é igual. Né? Então, é importante também observar isso aqui. O que mais? Vamos lá, vamos testar o diferente, que é o exclamação igual. Né? Vamos colocar aqui dessa forma. Ó. Já já eu falo sobre essa linha que ficou amarela aqui, tá bom? Vamos executar. Nos dois últimos agora, ó, 10 é diferente de 10? Não, não é diferente, é igual, então é falso. E aqui, 11 é diferente de 10? Sim, 11 é diferente de 10, então é verdadeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha por que essa linha aqui ficou em amarelo, tá bom? O que acontece aqui é que eu estou usando sempre valores constantes, ou seja, os números que estão sendo colocados no código são sempre os mesmos, não vão mudar, tá? Então, o que o ambiente, o que o Java está indicando para nós? Ele está falando o seguinte, olha, você está comparando duas expressões que são idênticas. Então, não faz sentido você querer ver se isso aqui é diferente, porque elas são exatamente iguais. Tá? Ele não fez a mesma coisa com os outros, mas isso vai acontecer aqui. Por que ficou amarelo? Porque isso aqui não é um erro, é um aviso. A gente chama isso aqui de uma warning, ok? É um aviso, fala assim, olha, cuidado, esse negócio está meio estranho aqui. Mas ele não deixa de compilar, ele não deixa de executar o seu código. É diferente, por exemplo, se eu colocasse alguma coisa esquisita aqui, por exemplo. Vamos dizer que eu esqueci que os símbolos são entendidos como um só e vou colocar um espaço entre eles. Aí ficou a linha em vermelho. Vermelho é erro, ele não vai compilar enquanto eu não resolver o problema, certo? Então aqui ó, ele vai falar, ó, você tem um erro de sintaxe, ou seja, você escreveu alguma coisa errada, né? Então ele dá aqui a dica, olha, eu acho que você tem que juntar esses dois símbolos, né? Então, em vez de colocar um espaço no meio, eu vou tirar o espaço. Então, essa é a diferença de um erro e uma warning, né? Então, o erro é algo que eu tenho que resolver, se eu não resolver, ele não vai compilar, não vai executar, e uma warning é um aviso, algo dizendo assim, olha, isso aqui tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? Mas se você mandar compilar e executar, ele vai executar tranquilamente, tá bom? Então esses são os dois primeiros conjuntos aí de operadores, tá bom? Eu vou parar o vídeo por aqui e os operadores lógicos vão ficar na sequência. Eles demandam um pouquinho mais de tempo para a gente conversar sobre eles, para o vídeo não ficar tão longo, tá bem? Então, pessoal, por hora é isso e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!